A paz, meu amado, minha amada. Estava aqui meditando na palavra do Senhor agora à tarde, e ele como que se um spoiler da mensagem que ele me deu há poucos dias atrás, ele colocou no meu coração alguns versículos que eu vou compartilhar com vocês. A respeito da mensagem que eu gravei falando sobre rejeição, que está em Mateus 21, do versículo 42 ao 44. É, só que ele fez com que eu viajasse aqui nas Escrituras agora a respeito de como nós cristãos devemos entender, perceber e agir, tendo em vista que nós não lutamos contra a carne, mas sim contra hostes celestiais, contra a potestade, contra espíritos malignos. E nós devemos entender, nós que temos a mente de Cristo e o discernimento espiritual, devemos entender a que nível chega essa perseguição ou essa rejeição. Vamos lá ao texto. O texto está em Mateus 5, precisamente três que eu quero frisar, é o versículo 10, 11 e 12, e depois do 15 ao 16. Do 13 ao 16. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora, a cereja do bolo, a respeito do que ele quer colocar no meu e no teu coração, porque faz parte da nossa caminhada. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor coloca no meu coração nesse dia, primeiramente para mim, depois para compartilhar com meus irmãos, é a respeito de como eu e você, que fomos chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, devemos perceber tudo o que acontece em nossa volta e possamos então agir da forma correta como Ele quer que nós venhamos agir. Por quê? Essa palavra que eu li, meus amados, do capítulo 5 de Mateus, é o sermão da montanha, onde ele está instruindo seus discípulos. Ele havia acabado de escolher os seus discípulos e veio fazendo toda sorte de bênção, toda cura, maravilha pelo caminho e os discípulos presenciando tudo. E ele fazendo, curando, libertando, agindo de forma poderosa. E ao fazer isso, é o que diz no versículo 1 do capítulo 5, ó, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, foi o verso que eu li, os versículos que eu li. Então, Jesus aí, ele viu a grande multidão que o rodeava por causa dos feitos e maravilhas que ele assim o fazia, e ao ver essa multidão, ele sobe naquela montanha e os discípulos são os que estão mais próximos para aprender, porque o foco dele ali é ensinar aos discípulos a respeito do que poderia vir sobre eles desde o momento que eles foram chamados para trilhar essa boa obra. Não seria um mar de flores, não seria uma caminhada pura e tranquila, somente de vitória. Haveria embate. E esses embates não seriam travados de longe, seriam travados de perto, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar, com as pessoas que você ama ou que podem exercer alguma autoridade sobre vocês. Então, por isso, ele começa falando para eles: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça.
ele está querendo dizer aí que mesmo que você esteja certo, mesmo que você esteja apregoando as palavras certas, dizendo as coisas certas, você vai sofrer perseguição por isso, porque assim foi com ele, como eu citei em Mateus 21 a respeito das coisas que se faziam contra ele. Ora, se fazia contra ele, comigo e com você não seria diferente. Comigo e contigo não vai ser diferente. Então nós temos que ter o nosso coração preparado, desde quando fomos chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a estar pronto para enfrentar qualquer tipo de batalha ou de adversidade, nos firmando na rocha que é Jesus Cristo. Como vamos fazer isso se nós não tivermos o entendimento de que seremos perseguidos, de que seremos afrontados por aqueles que supostamente deveriam nos ajudar, deveriam nos apoiar, deveriam talvez ficar do nosso lado e nos reconhecermos por causa da mudança, por causa da transformação. Então ele começa já dando aí um enfoque para que eles tenham a percepção do que os aguarda. E assim é comigo e contigo, meus amados. Então nós temos que ter certeza que essa perseguição é real, que essa perseguição vai acontecer e que nós temos que botar os nossos pés no chão quando elas vierem, para que possamos saber como vamos firmar o nosso pé, como vamos firmar a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa jornada. E às vezes não é rápido. Essa perseguição não é uma perseguição que passa rápido. Essa rejeição não é uma rejeição que passa rápido. Certa feita eu vi um comentário ilustrativo de um pastor que pregava na igreja que eu congrego, que falava a respeito da conversão de um jovem. Então ele era islâmico e tinha se convertido. E o tempo todo ele orava ao Senhor, e ali naquela caminhada ele não via nada, e ele ali ele não via nada, e ele não via aí. Chegou um belo dia, os pais dele se ajoelharam aos pés dele e falaram para ele: Iracanara labassuri andaralabás, eu quero servir o seu Deus, porque o seu Deus é poderoso. E ele falou: como? Eu não vi nada. E aí eles falaram para ele: por anos nós colocamos veneno na sua comida, caco de vidro, toda sorte de malignidade para que você morresse, porque era uma grande vergonha para nós. E até hoje você está aí, louvando e glorificando o nome desse Deus. Racanaralabás. Eu estou sintetizando o testemunho desse rapaz, desse pastor que pregou. Mas a grande verdade é que às vezes nós enfrentamos situações adversas, provas adversas, que nós nem temos a percepção ou entendimento. Mas se o Senhor está falando isso no meu coração, é porque ela é real. Para mim e para você. Nós só temos que nos fortalecer, acreditar que ela é real e verdadeira. E aí então agirmos da forma como um servo do Deus Altíssimo. É o que está dizendo no versículo 13 ao 16. Mas eu me foquei no 13, porque no 13 ele dá a clara percepção para eles e para mim e para você como nós devemos agir em tal situação. Ou seja, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O que o Senhor está querendo dizer com isso, meus amados? Ele está querendo dizer que a grande virtude minha e sua como servo do Deus Altíssimo é ter um entendimento da perseguição, é ter a percepção do que está acontecendo em nossa volta, em nosso redor, e continuarmos firmes, sabendo que Ele vê, racanaralabás, cada flecha lançada, cada dardo atirado, cada tentação no inferno e fazer com que você esfrie na sua caminhada, na sua fé. Ele está vendo.
No livro de Jó, ele diz que dele é o que peca e o que faz pecar. Ranavasu que anda kundaralabasuriá. O que o Senhor coloca no meu coração é que nós temos que ter essa percepção e agirmos com entendimento de quem nos chamou, para onde Ele quer nos levar e por que tais situações acontecem na nossa vida. Ora, não foi assim com José? José teve um sonho que os feixes iam se curvar perante ele. Aconteceu no mesmo ano? No mesmo momento? Não. Houve uma jornada de perseguição, uma jornada de obstáculo, uma jornada de situações difíceis para ele naquele momento, mas que serviram de estrutura, de alicerce para fazer ele chegar onde chegou. É só você ler no livro de José, que você na passagem de José, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Aqueles que não conhecem. E aqueles que conhecem sabem muito bem a que me refiro. Então o nosso Senhor está querendo dizer aqui que nós temos que ser o sal da terra. O que vem a ser o sal, meus amados? Não é um tempero, um condimento para temperar a comida, para dar gosto, e tal. É esse tempero que ele está querendo dizer que nós temos que ser. Porque se nós não formos esse tempero, se nós não formos esse diferencial que vai dar um gosto melhor na comida daqueles que estão por ver e ouvir, é melhor que a gente seja jogado fora. Porque nós não estamos sendo verdadeiros com Ele para dar o testemunho que Ele quer que eu e você venha dar. Então nós temos que ser esse sal da terra. E nós temos que dar esse tempero de entender que tudo que acontece em nossa volta é para a honra e glória do nome dEle. É por Ele, para Ele e com Ele, o tempo todo. Então nós temos que ter a convicção disso. Devemos louvar e glorificar o santo nome do Senhor, já que entregamos nossa vida na mão dEle. E foi uma transformação real e verdadeira, e nos prontificamos para ser seu instrumento nos projetos que Ele tem elaborado para mim e para você, que você pode pensar que não é nada o que você está fazendo, mas que estão em sua volta, que te observam, como esse testemunho que eu mencionei do rapaz, é muito importante. É muito importante. Então, meu amado, minha amada, se por algum motivo, causa ou circunstância, o mal sobreveio sobre você e você foi rejeitado, foi perseguido, afrontado, faz como diz aqui: exaltai e alegrai, porque grande é o vosso galardão. É o que está no versículo 12. Então, é essa a verdade que ele quer, porque essa palavra que eu li do versículo 13 está logo após dele dar essa declaração de como nós devemos portar e o que nós devemos fazer mediante a situação adversa que possamos ou não encontrar. Talvez não, glória a Deus, você não teve esse embate, mas se está escrito aqui na palavra, amado de minha alma, é para mim e para você glorificar o nome do Senhor e saber que é possível de acontecer. Então, o que eu apresento nesse momento, como vindo direto do meu Senhor, para mim e para você, de como podemos agir, é que entenda, perceba que é só uma prova, é só um teste. E que mais na frente, um pouquinho, o nome do Senhor será glorificado na minha e na tua vida. O que é de Deus não vai se perder. Ele diz o quê? Pode-se passar o céu e a terra, mas as minhas palavras, estas palavras, quais palavras é que eu estou acabando de mencionar aqui para você agora, amado de minha alma? E não é uma interpretação segundo a minha vontade para prevalecer o meu ponto de vista, o meu parecer, não. É o que está escrito aqui, leia e entenda. Entenda o que está sendo explicitamente aqui declarado. Entregue seus caminhos ao nosso Senhor, confie nele, não se levante contra os seus opressores, e entenda que eles não vão poder fazer nada, eles não vão conseguir te derrotar, te destruir, tirar você do foco, seja quem for, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua rua, não importa, não importa. Entregue seus caminhos ao Senhor e deixe Ele te guiar. Se você assim o fez, somente
Seja reto e fiel com a vontade do Senhor, fazendo as coisas que agradam ao nosso Deus. Mas como eu vou fazer isso, meu irmão? Eu não sei o que ele tem que fazer. Ora, aqui está, meus amados. O manual. Ande segundo essa palavra. Ande segundo a esse ensinamento, a esse entendimento. E eu te garanto, doce mel será em seu coração. E você dará os frutos do Espírito, que estão em Gálatas 5:22. Você terá amor para dar e vender, paz, gozo. Se entregue, meus amados, se entregue nessa palavra, deixe ela entrar no seu coração e não deixe que homem nenhum, mulher, demônio, circunstância, situação venham afrontar e venham destruir a sua caminhada e afastando você da fé. Porque aqueles que se levantarem contra ti, em breve encontrarão o seu caminho. Mas não é você que vai fazer essa diferença, não é você que vai fazer essa mudança contra eles. Davi teve essa oportunidade por várias vezes. Ora, Saul se levantou contra ele o tempo todo. O que ele fez? Quem falava sobre ele eram aqueles que cantavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aí o espírito imundo falava nos seus ouvidos. E quem foi que colocou Davi ali? Quem foi que colocou Saul ali? Foi Deus através de Samuel, gente. Mas chegou o momento em que ele tinha que passar o bastão. E ele não queria passar o bastão para quem ele tinha que passar. Então continuou na sua jornada, fazendo o que não devia, enquanto ele podia ter sido bem diferente para ele se ele tivesse feito como Moisés e Josué. Mas assim, isso acontece, meus amados. Então o que nós temos que entender é o quê? Perseguição virão. Mas em nome de Jesus, eu e você sairemos vitoriosos. Recebe essa palavra, meus amados, no seu coração e sinta paz, sinta alegria e deixe o nosso Senhor te guiar. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Um final de semana abençoado para vocês. Uma semana toda de vitória. É o que eu declaro em nome de Jesus Cristo. Amém.